Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso de Neurociências no Ensino Superior. Eu sou a Isabela Wada, doutoranda em Psicobiologia aqui da USP de Ribeirão Preto, e neste módulo nós iremos falar sobre a memória. Então, retomando um pouquinho do que foi trabalhado no módulo 1, a gente conseguiu compreender algumas estruturas básicas de funcionamento do sistema nervoso central, assim como a gente pôde também aprender um pouquinho sobre como os neurônios se conectam através das sinapses. Desta forma, os objetivos de aprendizagem para esse módulo será definir a relevância da memória para o aprendizado e seu processamento, identificar as variações da memória considerando a sua retenção temporal e natureza, e reconhecer as estratégias para melhorar a memória. Então, a nossa memória não apenas moldam a nossa identidade, mas também vão influenciar todas as decisões que nós tomamos no futuro. Como disse um neurocientista, Ivan Esquerdo, somos aquilo que lembramos. Quando a gente para pensar um pouquinho na definição da memória, né, ela pode ser definida como um processo cognitivo complexo que envolve a captação de informações do mundo ao nosso redor, o armazenamento dessas informações no encéfalo e sua posterior recuperação quando necessário. Esse processo é fundamental para resolver problemas, tomar decisões, realizar tarefas, além de ser essencial para aprender com o passado e planejar o futuro. Ele vai ser dividido em 3 etapas, que a gente vai falar em mais detalhes, que é a codificação, a consolidação e a evocação. Então, na codificação, as informações sensoriais, né, obtidas através dos sentidos, da visão, audição, tato, elas são inicialmente processadas nessas regiões em amarelo, que seriam os córtices sensoriais e motores primários. A gente acredita que essa área equivale a cerca de um quinto do córtex cerebral, e sendo o restante denominado de córtex associativo, que vai ser destinado a processamentos mais complexos. As memórias, elas seriam, portanto, codificadas em nosso encéfalo por meio de modificações físicas realizadas através do fortalecimento das conexões sinápticas entre os neurônios que vão constituir essa memória. E o processo de fortalecimento dessas conexões sinápticas entre os neurônios vai seguir o princípio da chamada regra de Hebb, no qual entende-se que os neurônios que disparam juntos, né, que são ativados junto, eles vão se conectar também de forma conjunta. Então, como a gente vê aqui na imagem, né, a gente vê alguns aglomerados, né, alguns conjuntos de neurônios que são simultaneamente acionados em uma situação de aprendizagem, por exemplo, ou quando a gente está sendo repetidamente exposto ali, né, a um determinado conjunto de estímulos, a gente aciona esses determinados conjuntos de neurônios que eles vão se fortalecendo com a repetição, e posteriormente, né, primeiro mediado pelo hipocampo, mas posteriormente, após essa memória ser fortalecida, ela se torna independente do funcionamento do hipocampo. Nós chamamos, né, de LTP e LTD esses processos de fortalecimento e enfraquecimento das conexões sinápticas. Então, o LTP, que é o potencial de longa duração, ele se refere ao aumento duradouro na força sináptica, enquanto que o LTD, que é a depressão de longa duração, ela refere-se ao enfraquecimento das forças sinápticas, conforme a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa figura, onde algumas conexões são fortalecidas, enquanto outras, né, que estão enfraquecidas, elas vão caindo em declínio e tendem aí a ser esquecidas, né? Essas associações tendem a ser desfeitas caso não exista uma repetição ou um acionamento, né, então quando a gente pensa sobre o que a gente aprendeu, quando a gente traz uma memória à mente, né, quando a gente lembra de situações, são formas de fortalecer as conexões, enquanto que outras, né, informações que a gente não tem essa reativação ou esse fortalecimento, vão cair em declínio através dos mecanismos da LTD.
Nós chamamos de consolidação o processo de transformação dessas memórias frágeis em memórias mais estáveis e duradouras, e elas podem ser compreendidas, né, o processo de consolidação pode ser compreendido ao nível sináptico, celular, como a gente está vendo aqui, por exemplo, ou também compreendida ao nível sistêmico, que é ao nível encefálico, como a gente vai ver posteriormente. Então, é importante a gente introduzir aqui um conceito de engrama. E basicamente, né, a gente chama de engrama os resquícios físicos de uma memória, né, que uma memória deixa em todo o encéfalo. É também chamado como traço de memória e vai envolver aí mudanças no circuito neuronal, que está relacionado ao processo de codificação, de manutenção e de evocação de uma determinada memória. Então, como a gente vê aqui, por exemplo, na figura, onde é apresentado um estímulo externo de um círculo. Após a apresentação desse estímulo, a gente observa o conjunto de neurônios que é acionado e que posteriormente, né, vai ser reacionado, né, reativado quando a gente pensa no estímulo ou tenta manter aquele estímulo em mente quando ele é retirado. Através daqueles mecanismos de fortalecimento das conexões sinápticas, né, que a partir da regra de Hebb e dos mecanismos de LTP, as memórias são fortalecidas e aí após esse aprendizado ter sido já essa memória ter sido consolidada, apenas a apresentação de partes do círculo já seria necessário, né, já seria suficiente para o reconhecimento do círculo. Aqui a gente vê os espinhos dendríticos, que eles são fundamentais para o processo de LTP e LTD, que são através deles aí que as conexões vão sendo fortalecidas entre os neurônios. A gente também vai falar agora um pouquinho, né, como a gente já mencionou, do papel agora a nível sistêmico da consolidação e que vai envolver o hipocampo e o neocórtex, onde, né, inicialmente, né, a formação da memória, quando ainda enfraquecida, depende muito ainda do funcionamento do hipocampo, mas posteriormente, após o fortalecimento dessas memórias, ela deixa de precisar aí do hipocampo para que ela esteja para que ela seja reativada. Aqui nessa imagem a gente vai ver, então aqui embaixo o hipocampo, né, como que ele se parece com um cavalo marinho, e a localização dele aqui no cérebro, então ele é localizado na parte temporal medial, bilateralmente apresentado, e em volta, né, a gente olha aqui na parte de cima, né, nessas regiões que também já foram faladas na aula anterior, que são 52 áreas diferentes de associação, né, do neocórtex, cada uma responsável por uma função diferente e sendo todo, né, o neocórtex responsável por processos complexos do encéfalo. Em especial, a gente traz o caso do HM, que foi muito importante para a gente compreender melhor a importância do hipocampo para a memória. Então, o paciente HM ele sofria de um caso severo de epilepsia e, como uma tentativa de tratamento, ele sofreu um procedimento cirúrgico para remoção bilateral das porções mediais do lobo temporal, que incluíam o hipocampo e as regiões adjacentes. Após essa cirurgia, observou-se que a HM era incapaz de formar novas memórias declarativas, então memórias que são expressadas através da linguagem. A gente vai ver em maior detalhe na próxima aula os tipos de memória, mas memórias declarativas são as que podem ser expressas através da linguagem. Entretanto, ele curiosamente manteve aí as habilidades motoras, que são memórias não declarativas, preservadas, né? Esse tipo de memória não declarativo vai estar relacionado, por exemplo, como a memória de como abrir um pote ou como escovar o dente, por exemplo.
Então, observou-se que, apesar dele não conseguir formar novas memórias, né, o que foi muito importante para, de fato, a gente ter uma constatação clara do papel do hipocampo e da importância dele na formação de novas memórias declarativas, ele mantinha ainda as tarefas básicas, né, ele conseguia fazer tarefas básicas motoras e ele também tinha uma capacidade de memória de curto prazo, embora o a consolidação dessas memórias em memória de longo prazo estivesse sido comprometida. Agora vamos falar sobre a evocação, que é a última etapa do processo de memória, né? Então, a evocação ou recuperação é um processo ativo e dinâmico que permite acessar e utilizar o conteúdo de uma memória armazenada em resposta às demandas de um ambiente. Os processos de evocação consistem na reativação dos neurônios específicos que foram ativados durante a codificação, que a gente viu que é o engrama, né? Que compõe o engrama de uma determinada memória. Esse processo ele também possibilita a integração das memórias antigas com o que está acontecendo no contexto atual, o que ajuda a gente, né, a tomar decisões, moldar comportamentos com base nas informações que nós já aprendemos anteriormente. Desta forma, né, nessa aula a gente conseguiu entender um pouquinho como que a memória é essencial para todas as atividades diárias e influenciam diretamente a nossa personalidade e quem nós somos, que ela envolve três estágios principais: codificação, consolidação e evocação, que nos permite lembrar de informações, resolver problemas, tomar decisões e realizar tarefas. Nós também aprendemos que durante a codificação, as informações sensoriais são processadas nos córtices sensoriais motores, sendo integradas e armazenadas nos córtex associativos. A memória ela se forma por meio de fortalecimento das conexões sinápticas, num processo que é influenciado pela regra de Hebb e por mecanismos de plasticidade sináptica, como o potencial de longa duração, que é a LTP, e depressão de longa duração, que é a LTD. A consolidação transforma as memórias frágeis em mais estáveis, envolvendo mudanças sinápticas e encefálicas, com a estrutura do hipocampo, com a estrutura do hipocampo desempenhando um papel crucial. E a evocação, ela se trata desse processo de reativar as memórias armazenadas, permitindo que as experiências passadas influenciem nas decisões e nos comportamentos presentes. Pessoal, neste momento, gostaria de agradecer pela aula e nos vemos na próxima aula, onde a gente vai abordar as variações e os diferentes tipos de memória. Até lá!